E aí surge aquela frase: fale um pouco sobre você. A pessoa já fica nervosa, não sabe nem o que apresentar ali, como se apresentar, seja uma entrevista de emprego, seja alguma coisa assim específica que você precise se apresentar, um networking, qualquer que seja assim. E muita gente foca somente no que tem, graduação, curso, aonde estudou. Cara, é importante isso? É importante. Mas acredito que exista uma outra situação que seja mais importante ainda, principalmente em uma situação de trabalho, em algo profissional. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre apresentação, principalmente se surgiu aquela oportunidade e você, do nada, precisa se apresentar, falar sobre você. O que você falaria? Tenho certeza que você já passou por isso. Seja, dependendo se você tiver algum tipo de experiência aí no mercado. Cara, nessas situações, o que é importante é você destacar aquilo ali que você já fez. Eu sei que, às vezes, a gente fica um pouco querendo exaltar onde a gente estudou, o que a gente conhece, o curso que a gente fez, até nome de universidade. A gente costuma se preocupar com isso. É importante, é uma coisa importante, sim. Só que, hoje em dia, em questão em que muitos cursos superiores já viraram até commodity, né, cara? Já as coisas estão muito mais tranquilas de você fazer. Muita gente está fazendo curso online e graduação online, EAD. Cara, então surge aquela questão que já tem muita gente fazendo isso e às vezes o seu diferencial não vai ser a sua formação. Na maioria das vezes, o seu diferencial vai ser o que você tem, o que você já fez. O que você tem de resultado, qual o resultado você já fez. Eu já presenciei situações, tem uma história de uma vez um cara, né, tava lá numa empresa que eu trabalhei, chegou um cara, um estagiário, caiu de paraquedas lá, nem lembro como que ele entrou, mas foi por algum caminho lá, que conhecia alguém, alguma coisa assim, ele entrou e gente boa, tal, conversava bem. Só que ele, na verdade, ele não tinha trabalhado ainda com isso, era estagiário, né, tal. E ele, na verdade, ele já veio com um conhecimento técnico muito bom, mas não foi uma coisa só do que ele aprendeu em curso, universidade, também, ele estudava bastante. Mas a primeira coisa que ele fez, eu lembro, ele chegou, se apresentou, tal, e aí ele já começou a abrir o notebook dele, alguma coisa assim. Eu acho que foi o notebook que ele já levou, e ele começou a apresentar um monte de projeto. Coisas assim que ele tinha ideia para implantar, todo cheio de vontade ali. A gente ficou observando aquilo ali, e ele tinha um monte de ideia bacana e tal. E o cara começou a mostrar coisa que ele já tinha feito. Ele não tinha experiência de trabalho, mas a experiência dele era meio que uma experiência acadêmica que ele foi cavando. Uma coisa que eu acho bem bacana, o cara começar a buscar algum tipo de oportunidade para fazer um trabalho voluntário, alguma coisa assim. E o cara começou a cavar experiências acadêmicas com próprios professores. Lá primeiro ele participou de empresa júnior e ele foi diretor de empresa júnior, começou a mapear as coisas lá na empresa, processo e tal. E depois ele entrou, um professor tinha um projeto lá de mapeamento de pássaros na região, na área ambiental, e ele entrou nisso aí e começou a fazer a parte de gestão e de até de análise de dados disso. Cara, e ele mandava super bem, levou aquela ideia lá pra dentro da empresa, na época, né, que a gente estava junto lá trabalhando, e o cara foi e teve um resultado bacana, conseguiu aplicar. Eu lembro que a gente aplicou, fez um projeto lá, baseado naquilo ali que ele já tinha feito também, e foi uma coisa bacana, ele foi efetivado na empresa, a gente trabalhou junto por um tempo, e hoje ele está numa empresa maior, tal, tá numa empresa bacana, trabalhando na área dele, ou seja, tudo a partir daquilo ali que ele foi atrás. Ele não tinha uma experiência, mas ele procurou fazer alguma coisa, mesmo que voluntário. Aquele trabalho voluntário dele teve um resultado top. Ele tinha uma ajuda de custo lá nesse trabalho voluntário, mas só depois de um tempo, era só isso. Enfim, ele conseguiu criar uma situação, uma oportunidade, e ele se apresentou com isso. Ele nem falava sobre o curso dele, formação, nada. Ele se apresentava mostrando o que ele sabia. Então, nessas situações, a melhor coisa a se fazer é apresentar o que você sabe. Apresentar aquilo ali que você já construiu, resultado que você deu. Eu criei um projeto lá dentro ali e eu consegui economizar tanto.
Ou então eu criei uma estrutura disso e deu tal resultado. Você levar ideias que você já teve, aplicou e deu certo. Coisas, problemas que você resolveu. Isso é muito importante. Hoje em dia as pessoas querem quem resolva problemas. É chato isso. Você vai resolver problemas para os outros. Mas é isso. E muita gente valoriza isso. A capacidade da pessoa de tomar o problema, você vai lá e resolve. Enfim, então apresentar problemas que você já resolveu é uma ótima maneira de se apresentar. E claro que depois você complementa com formação, cursos, essas coisas assim. Tem uma outra história também, cara, que eu lembro que teve um cara, uma situação que eu vi aí, de entrevista. Entrevista lá de emprego, o cara chegou, o cara já tinha passado por um processo, né? Era um processo seletivo, ele já tinha passado por outras etapas. Mas o cara chegou lá, aí chegou até na etapa final ali, quando ele falava com a equipe técnica, com o superior técnico com quem ele iria trabalhar, tá? Mas tinha outros caras também, outros competidores ali que estavam buscando aquela vaga. Enfim, o cara chegou naquela parte ali, ele começou a conversar com o pessoal, se apresentou assim, pediram para ele, aí fizeram uma pergunta assim para ele, então, o que você gosta de fazer? Fala alguma coisa aí que você costuma, uma habilidade sua, fala uma habilidade sua diferente, assim e tal. O cara, muita gente falando, não, porque eu tenho curso na área tal, eu desenvolvo isso, aquilo, relacionado a trabalho, né? O cara vem e fala, eu sei tocar baixo, eu toco baixo muito bem. Os caras, baixo, né, da música, ele gosta de música e sabe tocar muito bem baixo. Os caras olharam um pra cara do outro, assim, o pessoal da equipe técnica, e até brincaram. Eu falei, caramba, cara, aqui a gente tem uma banda da empresa aqui, do nosso departamento aqui, do nosso setor, e só falta um baixista. Cara, o cara entrou na empresa, claro que não foi só por isso, ele já tinha passado por um processo, mas tinham outras pessoas, isso foi um dos critérios que os caras usaram. Eles precisavam de um baixista pra banda. Ele entrou na banda ali, complementou ali, né? E deu certo. Muitas vezes não é o que você ou a sua formação tal, é o que você faz, o que você é capaz de fazer e qual o seu diferencial. É isso que chama a atenção dos outros. E muitas vezes as pessoas não se apresentam da forma correta porque ficam focados em formação, em muita formalidade, mas muitas vezes esquecem aquilo ali que realmente importa, os seus resultados, o que já fez, né? Quais foram os seus resultados, os seus feitos e os problemas que você já resolveu. Reflete sobre isso, leva como um tipo de ensinamento aí e começa a praticar uma apresentação falando das coisas que você já fez, dos seus resultados, seja em empresa, seja em projetos. E outra coisa também aqui, complementando, se você não tem experiência, muita gente não tem experiência e fala, beleza, mas se eu não falar da minha formação, não vou falar de nada, porque eu não tenho experiência, eu sou novo ainda, acabei de me formar. Cara, existem diversos trabalhos voluntários que você pode fazer sem nenhum vínculo empregatício, né? Mas que você pode aplicar o seu conhecimento, aprender, ajudar a resolver problemas em algum horário ali livre que você tenha, se você é estudante e tal, ou acabou de se formar, você pode entrar num trabalho voluntário, em uma atividade voluntária, fazendo aquilo que você quer, ligar a sua profissão ou não, e aquilo ali vai servir de experiência. Pensa sobre isso. Um abraço, seja mais estratégico.